Vamos falar de uma questão que está no centro de tudo, mas que a gente raramente para pensar. A divisão fundamental que existe no coração de qualquer governo. Sabe aquela sensação de que o poder funciona numa realidade paralela, bem longe da nossa vida do dia a dia? Pois é, muita gente se sente assim. E como a gente vai ver, isso não é por acaso. O ponto central da nossa conversa hoje é exatamente este. Essa separação entre quem manda e quem obedece não é uma falha no sistema. Ela é o sistema. É algo intencional, histórico e que define a própria natureza do Estado. Certo. Para a gente entender isso de verdade, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo, porque essa divisão é uma constante na história da humanidade. O mais impressionante aqui é que não importa para onde a gente olhe, Mesopotâmia, Egito Antigo, Roma, Europa feudal, o patrão se repete. É sempre um grupinho bem pequeno no comando de uma população gigantesca. Então, o que é o Estado afinal? De forma bem direta, é essa instituição que tem a palavra final e as ferramentas para garantir que ela seja seguida, como exércitos, polícias e leis. E aqui está o pulo do gato. Essa divisão não é um defeito, é o DNA, a programação básica do Estado. E isso vale tanto para um reino de 1000 anos atrás, quanto para uma democracia de hoje. Ok, vamos pular agora para a era moderna. Aqui, essa separação não só continua, mas ela evolui. Fica mais complexa, mais profissional. E para entender o Estado moderno, a gente precisa conhecer o trabalho de um cara chamado Max Weber. Foi ele quem sacou que a grande virada de chave foi a criação de um exército de especialistas, cuja única função é administrar o Estado. A sacada de Weber foi perceber uma separação crucial. Antigamente, o senhor feudal era o dono literal das ferramentas do poder. Hoje, o funcionário público, o político, ele administra recursos que não são dele, são do Estado. E essa mudança concentrou o poder de um jeito nunca antes visto. E essa nova forma de governar funciona com base em 3 pilares. Cada um faz uma tarefa específica, precisa de conhecimento técnico para isso e, o mais importante, governar vira uma carreira, uma profissão em tempo integral. O resultado disso tudo? Uma máquina estatal super eficiente, racional, mas que justamente por funcionar com base em regras e procedimentos, parece fria, distante, quase incompreensível para quem está de fora. Lembra daquela sensação do começo da nossa conversa? É exatamente isso. Certo. Se o Estado é essa máquina tão poderosa, a pergunta óbvia é: quem controla os botões? E é aí que a gente entra no campo da política moderna. E, de novo, o Weber nos dá uma definição que é um soco no estômago de tão precisa. Política, no fim das contas, é a briga para decidir quem vai dirigir essa máquina estatal e para onde ela vai apontar. Então a gente pode pensar assim: o Estado é o prêmio, é onde está todo o poder acumulado. A política é o jogo, a competição sem fim para ver quem ganha o direito de usar esse poder. É por isso que a gente tem partidos, eleições, campanhas. O Weber também percebeu outra coisa. Tem gente que entra na política por uma causa, uma missão. Mas, cada vez mais, a política virou uma profissão, um jeito de ganhar a vida. E isso cria uma classe política profissional, ainda mais separada do resto da população. Agora, vamos juntar todas essas peças e ver o tamanho do nó que isso cria dentro do sistema que a gente chama de democracia. Esse gráfico aqui mostra o grande paradoxo da nossa vida. A democracia promete que o poder é do povo, mas na prática, quem opera a máquina do poder no dia a dia é um grupo minúsculo de profissionais. A maioria de nós só participa de vez em quando, na hora de votar. Nas últimas décadas, surgiu uma ideia para tentar resolver essa tensão, a do Estado mínimo. A lógica era simples. Se o Estado é o problema, vamos encolher ele e deixar que o mercado resolva a maior parte das coisas. Só que a realidade bateu na porta, e bateu forte. A crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020 mostraram que, na hora do aperto, quando tudo mais falha, é para o Estado que todo mundo corre pedindo socorro. Essa frase do autor Paolo Gerbaldo resume tudo perfeitamente. A promessa do mercado todo-poderoso virou pó no exato momento em que os maiores bancos do mundo precisaram do dinheiro do contribuinte para não quebrar. E essa volta do Estado com força total joga na nossa cara a pergunta mais importante: se essa máquina é tão poderosa e tão necessária, para quem ela realmente trabalha? As crises deixaram claro que, muitas vezes, ela socorre primeiro as grandes empresas e os mais ricos. E é aqui que a gente termina, com essa pergunta que, no fundo, define a política hoje. Se a promessa é de um governo do povo, mas a realidade é uma máquina tocada por profissionais, quem afinal está no controle?